Olá pessoal, continuando a falar do livro As Raízes Medievais do Pensamento Moderno, né, do Guy Albert. Então ele vai falar outra característica do nominalismo, Guilherme de Ockham. Então que ele acentua o papel da evidência como fundamento do conhecimento. Então Ockham entende por natureza toda realidade absoluta, toda entidade dotada de existência real fora da mente. Então ele vai criticar aquela ideia dos universais, né? A ideia de Platão, né? Você tem o cavalo, você vê o cavalo, mas existe um cavalo ideal no mundo das ideias, né? Isso tem uma relação direta com geometria, isso fica mais claro. Você pega círculo, você desenha um círculo. Um círculo é isso que você desenhou? Não. Existe um círculo ideal no plano das ideias, né? É um círculo ideal. Por mais que você represente, ele sempre vai ser uma referência. Então, isso valia para tudo que é do nosso mundo real. Sempre teria uma representação universal no plano das ideias, né? No mundo espiritual. O Ockham, por outro lado, ele vai entender que a natureza toda, ele vai entender por natureza toda a realidade absoluta, ou seja, toda entidade dotada de existência real fora da mente. Então ele insiste que a natureza não pode ser entendida como uma entidade abstrata, separada da realidade objetiva. Então, eliminando todo traço de substancializante, todo o caráter metafísico do conceito de natureza, definida como princípio ativo e passivo do movimento, Ockham realiza um progresso significativo em relação a Aristóteles e aos aristotélicos medievais, afirmando que a natureza dos corpos celestes não difere necessariamente dos corpos sublunares. Que até então, o conceito que se tinha é o universo, ele tem vários níveis, né? O nível celeste, dos corpos celestes, é a perfeição, por isso que são movimentos circulares, né? Aqui na nossa Terra aqui é a imperfeição. Então, aqui são os corpos sublunares, né? Então são corpos que estão regidos por uma outra lei. A lei dos corpos lá dos astros é uma. É tudo harmonioso. Aqui não. Aqui já é outra lei que rege. Então a ideia de que você teria uma mesma lei governando a natureza dos corpos celestes e a dos corpos sublunares, né? Essa ideia, ela já vai começar a surgir ali no Guilherme de Ockham. E isso vai ser um salto significativo em relação a essa perspectiva aristotélica, né? Então, a homogeneidade da natureza e a homogeneidade da matéria. Os céus não possuem uma natureza incorruptível e a sua matéria não é necessariamente diferente daquela que são feitos os corpos terrestres, capazes de receber e transmitir o movimento. Então, isso é uma perspectiva que já vai estar ali no Guilherme de Ockham, que é um personagem aí da Idade Média. Então, ele está fazendo sempre esse link entre teses lá da Idade Média e que, ainda que não muito desenvolvidas, eles vão servir de base para o que vem depois. Tá? Então, Ockham repete muitas vezes que Deus pode fazer tudo que não inclua contradição, ou seja, Deus comporta-se sempre sabiamente e, em consequência, todo o seu querer é positivo, racional e ordenado. Tá? Essas teses lá dos medievais aí, né? Elas vão estar submetidas a restrições aí, tá? Então ele vai mostrar aqui um significativo documento publicado em 1474, então já estamos aí na era moderna, né? Assinado pelo rei Luís XI, ele decretava que ficava proibido na Universidade de Paris o ensino dos novos doutores, ou seja, de Guilherme de Ockham, Jean Buridan, Gregório de Rimini, Pedro Daille, aquele do Colombo,
Marcílio de Ingen, e era imposta a volta à doutrina de Aristóteles e do seu comentador Averroes, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Egídio Romano, Alexandre de Halles, São Boaventura e vários outros realistas. Assim, no plano lógico-gnoseológico, a via antiqua era a dos seguidores do realismo, ou seja, dos que afirmavam a presença de um fundamento real, de caráter ontológico, baseado em Deus, né? Ainda que potencial, da comunidade genérica específica dos universais. Então, essa seria a via antiga, que ainda está presente ali em 1474, tá? Contrariamente à via moderna, que era a via dos nominalistas, né? Guilherme de Ockham e todo esse pessoal aí, Jean Buridan e tudo que eu falei, né? Convencidos de que o cosmos extramental era todo composto por entidades particulares por indivíduos. Na segunda metade do século XV, a via antiqua estava consciente de que os modernos não tinham abandonado Aristóteles, mas sim o desenvolvimento metafísico e teológico do aristotelismo. Esse dado deve ser levado em conta na avaliação de toda a história da controvérsia entre a via antiga e a via moderna. Nesses centros e universidades, não prevaleceu necessariamente uma ou outra via, mas sucedeu que com frequência as duas vias convivessem de forma idealmente complementar. Isso se deu em Estrasburgo, Basileia, Nuremberg, Heidelberg e Tübingen. A propósito da Universidade de Tübingen, fundada em 1447, a Faculdade de Teologia estabeleceu em seus estatutos, em 1496, que as 4 cátedras da faculdade fossem igualmente partilhadas entre os seguidores das duas vias, 2 da via antiga e 2 da via moderna. Esse modelo já havia sido seguido pela Universidade da Basileia em 1464. Então você veja que o processo não é um processo de ruptura. Inclusive você vai ter universidades que vão ensinar os dois modelos, tá? Vão estar convivendo. Então isso é mais um elemento que mostra essa verdadeira fase de transição de uma mentalidade para a mentalidade moderna. Então é um contínuo, né? Que essa que é a passagem que o livro está falando. Muito obrigado, então.